Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Muito bom ver vocês nessa noite. O Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando você aí na sua casa, onde você está. Que a presença do Senhor invada o seu lar. Venha trazer sobre a sua vida a paz, a abundância de paz sobre a sua vida. Sabe, amados, eu quero começar essa noite convidando você a abrir a sua Bíblia comigo, amém? Então você que tem aí a sua Bíblia, vamos abrir no Salmo 33, amém? Livro de Salmos, capítulo 33, amém? Salmos, capítulo 33, nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor, ela diz assim: ó justos, exultai no Senhor, o desejo dos retos é louvar ao Senhor. Celebrai ao Senhor com harpa, oferecei música com liras de 10 cordas, entoai um cântico novo, tocai com arte e júbilo, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que realiza. Ele ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade do Senhor. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele recolhe as águas do mar no vaso e dos abismos faz seus reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se faz, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos, mas os planos do Senhor, eles permanecem para sempre. Os projetos do seu coração perpetuam por todas as gerações. Por quê? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. E nós somos esse povo, você crê? Nós somos esse povo que foi escolhido para pertencermos a Ele. E a palavra do Senhor nos garante que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Então que nessa noite, amado, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Vamos estar orando ao Senhor, abrindo nosso coração diante dEle nessa noite. Porque nós devemos louvá-lo, nós devemos exaltá-lo. Queremos nessa noite dar a Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Então comece aí a abrir a sua boca aí na sua casa, onde você está, e começar a adorá-lo, dar ao seu nome toda a gratidão, ações de graça por tudo que Ele é. Louvor, honra, glória, poder, autoridade, tudo pertence a Ele. Todo o seu louvor, toda a sua adoração, as palavras que saem da sua boca, aquilo que você tem vivido, precisa ser expressão de louvor ao nome do Senhor. Que cada passo que nós dermos nessa terra seja expressão de gratidão e de honra ao Senhor. Que tudo que venhamos fazer, tudo que venhamos falar, tudo que venhamos tocar, Senhor, que tudo seja expressão de honra, de glória e de louvor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que está assentado sobre o trono, governando. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, aquele que é o começo e aquele que é o fim. Sem Ele nada pode existir. Ele criou todas as coisas e Ele tem o domínio sobre tudo. Tudo foi criado por Ele, inclusive cada um de nós. O Senhor te formou, o Senhor te planejou e Ele te criou para que hoje você declare: eu sou a nação cujo Deus é o meu Senhor e eu sou feliz porque eu sou esta nação. Eu sirvo ao Senhor e nós podemos adorá-lo e celebrá-lo nessa noite com toda a nossa alegria, com todo o nosso louvor, toda a nossa exaltação. Exaltado seja o nome do Senhor no meio dos louvores do seu povo.
Exaltado seja o nome do Senhor no meio da sua igreja. Exaltado seja o Senhor. E que nós venhamos nessa noite louvá-lo com alegria, louvá-lo com júbilo, porque nós somos essa nação que Ele escolheu para ser sua. Nós somos essa nação que foi escolhida pelo Senhor para sermos mais que felizes nessa terra. Você declara nessa noite, fala: eu sou esta nação, a nação mais feliz dessa terra. Aleluia. Sabe, louve ao Senhor nesta noite, amado, com alegria, exaltando o nome dEle, com todo o seu louvor e toda a sua adoração. Aleluia. Sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei.
Seja exaltado nessa noite, aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, exaltado Tu és, Senhor. Nós sabemos, Senhor, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos descansar. Você crê, amado, que o Senhor, Ele está ao todo tempo ao teu redor, te guardando, te protegendo, sendo o seu abrigo, sendo a sua salvação no meio da angústia. Oh, Jesus, tudo na nossa vida, amado, tem a ver com o que Ele conquistou por nós naquela cruz. Tudo na nossa vida tem a ver com aquilo que já está consumado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, Jesus, nós queremos, Pai, descansar no Teu cuidado, descansar no Teu amor, Pai. Aleluia, Pai. Queremos crer, Jesus, e confiar no Teu amor. Tudo tem a ver contigo. Mesmo que eu ande mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Você quer que ele é o seu sustento? O Senhor, ele é o seu sustento. E o amor dele não muda. O amor dele não falha. O amor dele está ali te amparando e te sustentando todo momento das nossas vidas. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá.
seu sustento. Aplauda Ele bem forte e agradeça. Fala: Senhor, obrigada. Obrigada pelo teu sustento. Obrigada porque o Senhor tem me guardado. Sabe, amados, o Senhor, Ele tem pressa. O Senhor, Ele tem pressa para que a obra dEle se cumpra. Ontem nós passamos pelo congresso de jovens lá em Barra do Piraí. E o Senhor, Ele tem falado tantas coisas ao meu coração e tem ministrado através das palavras, através do congresso que nós tivemos, eu creio que já estou com expectativa para o congresso de sábado que vem, aquilo que Deus vai fazer no nosso meio, porque o Senhor, Ele tem pressa para que a obra dele se concretize. Amado, nós temos vivido sim o fim dos tempos, e em breve o Senhor virá nos buscar, amém? O Senhor irá buscar a igreja de vencedores que Ele tem estabelecido nessa terra. E sabe, tem chegado um tempo em que nós precisamos realmente nos levantar e cumprir todo o nosso chamado, cumprir tudo aquilo que Cristo estabeleceu para mim e para você, como obra do Senhor nesta terra. Nós estamos sendo tentados a ser parados por uma pandemia, freados para cumprir o nosso propósito por conta dessa pandemia, mas nós precisamos nos levantar e dizer: Senhor, eis-nos aqui, envia-me a mim, estou aqui, Senhor, disposto a cumprir o meu chamado. Senhor, conta comigo nessa obra. Senhor, Ele está à procura daqueles que estão dispostos a cumprir esse chamado, não só apenas quando nos convém, porque a obra de Deus nos fala de renúncia. Então o Senhor, Ele tem procurado aqueles que vão renunciar por muitas vezes o seu tempo livre, vão renunciar por muitas vezes o seu dinheiro investindo na obra do Senhor, vão declarar e render completamente a sua vida diante dEle. Como eu li no início desse culto, no Salmo 33, é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, felizes são as pessoas cujo o Senhor governa e Ele tem autoridade, total controle sobre as suas mãos. Então, amado, para você ser essa nação feliz, para eu ser essa nação feliz, em tudo nós precisamos nos colocar como Senhor. Senhor, o Senhor é dono de tudo em minha vida, é o Senhor quem governa. Eu sou teu, eu sou escravo do Senhor, prisioneiro da tua vontade, porque é esse que o Senhor tem buscado para poder avançar com a sua obra. Então que nessa noite você, a partir de tudo que Deus Ele tem preparado, a palavra que Ele vai ministrar, tudo que você se declare: Senhor, eu quero ser o seu prisioneiro, eu quero ser prisioneiro, porque eu quero pertencer a Ti e quero experimentar tudo que o Senhor tem preparado para o meu caminho. Sabe, que você hoje possa nessa hora, feche os teus olhos e comece a adorá-lo, comece a entregar a sua vida por completo a Ele, todo o seu louvor, toda a sua adoração. Sabe, não espere uma canção para conduzir, mas que você possa diante do seu coração dizer para Ele o quanto que você o deseja, o quanto que você o quer, o quanto você está disposta nessa noite dizer: Senhor, Tu és o meu dono, Tu és, Pai, tudo que eu preciso, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és, Senhor, o meu tudo, Tu és, Senhor, tudo que eu preciso, Tu és o meu Senhor. Então governa a minha vida, governa, Jesus, porque eu quero ser desses vencedores que quando o Senhor voltar, subirão contigo no piscar de olhos e estarão com o Senhor para toda a eternidade. Tu és santo, Jesus, Santo Jesus. Não há outro Senhor como Tu, não há outro Jesus como Tu.
Comece a mover nesse lugar um ambiente de glória, um ambiente de completa entrega na presença dEle. Ora, baixerianda, labaxurianda, lemanás. Flua sobre nós, Espírito de Deus. Flua sobre nós, Espírito Santo. Queremos Teu toque. Queremos ir mais fundo em Tua presença. Santo Jesus, Santo Jesus. Santo, Santo, Santo Tu és. Santo Tu és, Jesus. Jesus, a Ti, Jesus. Quem é como o Senhor? Diga, não há outro. Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. Como
igreja declare a glória. Diga isso a Ele. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Diga bem alto. Ao Rei, sim, Tu és o Rei dos Reis, Jesus. Santo Tu és, Deus. Amados, sabe, sejam espontâneos em adorar o Senhor. Se de dentro do seu interior flui algo ao Senhor, aplauda Ele, mas não porque eu estou pedindo, mas porque você deseja adorá-lo nessa noite. Seja intenso na presença dEle, seja intenso porque o Rei está voltando e Ele virá para nos buscar e nós o adoraremos por toda a eternidade, entregando a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Você pode dar brados de louvor e exaltação a Ele, pois Ele é santo, poderoso, Jesus, e não há outro como o Senhor. Se não fosse a Tua graça, o Teu amor, aonde nós estaríamos, Senhor? Se não fosse o Teu cuidado, aonde nós estaríamos? Nós precisamos de Ti, e o Senhor é tudo, tudo, tudo para nós, Deus. Ao Teu nome a glória, a força, oh Deus, e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, graça e paz, irmãos. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Pode tomar seu lugar, querido, em nome de Jesus? Pode tomar seu assento. Aleluia. Deixa eu me desmontar aqui. Amém. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. As crianças podem estar indo para a salinha. Tá bom? Podem estar se dirigindo para lá. Aleluia. Queridos, hoje noite de ceia, noite que o Senhor preparou para nós, para estarmos lembrando daquilo que Ele nos prometeu, que Ele foi, mas que Ele vai voltar, amém? Quantos querem a volta do Senhor? Aleluia, isso é bom, querido, isso é algo grandioso, é algo gracioso. Filhão, você coloque para mim? Coloque para mim o tema da palavra. Querido, eu quero falar algo com você. O Gustavo que ia pregar essa mensagem, ia ser o Gustavo. Mas aí teve mais mudanças e ela ficou para a ceia, querido. E que ocasião maravilhosa essa palavra ter ficado para a ceia. O Espírito de Cristo. Eu já quero que você abra a tua Bíblia em Filipenses 2. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 11. Tá bom? Filipenses 2, do verso 5 até o verso 11. E você que está online, a paz do Senhor, compartilhe essa mensagem com mais alguém, compartilhe essa palavra com mais pessoas, amém? Em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando. Daqui a pouquinho, se você quiser participar do drive-in, ceia, 8 horas, você
quando for 8 horas eu vou fazer. Aí quando acabar a palavra aqui, você que está assistindo, corre para cá e participa do drive-in. Amém? Olha só o que diz a palavra de Deus então, nesse texto maravilhoso que o Senhor preparou para nós nessa noite, noite de ceia, aleluia. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Você pode dar um glória a Deus por isso? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, essa palavra é uma palavra muito oportuna para o dia de hoje, porque quando eu estava preparando, me lembrei de algo. Quando eu era adolescente, eu sofri um trauma. Eu não gostava muito de praticar um esporte. Tinha um esporte, querido, que eu não gostava particularmente. Tem alguém que na época de escola tinha algum esporte que não gostava? Era obrigação fazer, mas não gostava? Tinha alguém? Tem alguém? Tinha, gostava. Mais alguém? Um esporte que eu não gostava. Eu tinha uma prática de esporte que eu não gostava, que era basquete. Eu não gostava mesmo. Por dois motivos: primeiro, que eu sou pequeno, e segundo, que eu era muito esmirrado, querido, naquela época. Muito, mas muito mesmo, demais. Eu lembro quando eu vim pastorear a igreja de Pinheiral. Quantos lembram como é que eu era no comecinho, aqui de Pinheiral? E quando eu vim pra cá, eu já era diferente de como eu estava em Barra do Piraí. E, queridos, isso foi avançando, avançando. Mas na época de colégio, principalmente nessa época desse trauma, qual foi o trauma que eu sofri? Por eu ser pequeno e os demais serem muito maiores do que eu sofri uma cotovelada no meu estômago. Já tomou uma pancada na boca do estômago, que eu conheci como boca do estômago, que você fica sem ar, né? Você tenta achar ar de algum lugar e não há, não consegue, e não chega, e é uma coisa horrível, porque o ar vai embora. E o segundo trauma que eu tive, por quê? Eu fiquei mal, fiquei no meio da quadra, o pessoal foi atender, a professora de educação física também foi lá me atender, socorrer, porque eu estava morrendo, querido, estava morrendo naquele momento. E o que aconteceu além disso? Quando eu levantei, o jogo começou a rolar de novo, eu estava bem, na melhor hipótese, né, estava bem, eles jogaram a bola para mim. Eu desloquei o meu dedão. Quando eu fui segurar a bola, o meu dedão veio para trás de tal maneira que eu desloquei o dedo. Tem pessoas que falam que é melhor quebrar do que torcer, né? Porque quebrou, você não sente mais a dor, mas torção, só Jesus na causa, hein? E aquilo ficou doendo, e ficou doendo por muito tempo e por muitos dias. E o que eu vou falar hoje aqui com você é basicamente sobre esse soco no estômago e sobre esse deslocar de dedo, né? Porque a palavra que eu tenho para trazer hoje para você, ela envolve uma dor, ela envolve algo profundo que nós precisamos viver. Porque o que acabamos de ler é uma afirmação tão desafiadora, querido, que expõe toda a nossa carnalidade. E eu confesso que eu relutei, tanto que eu tinha colocado o Gustavo para poder trazer essa palavra, porque essa palavra ela é muito forte, querido, mas muito mesmo. Quando eu estudava essa palavra, estava meditando, eu senti como o pior homem desse mundo, preparando essa palavra. Até pelo que tinha acontecido anteriormente, querido. O Espírito me constrangeu de tal forma que eu clamei ao Senhor, me ajuda. Porque não tem como eu levar essa palavra hoje. Não tem como. Porque eu vou falar sobre padrão, querido. E é o padrão de Cristo. O padrão de Deus. E eu percebi, queridos, que eu estou a léguas de distância desse padrão de Deus. Há muitas léguas de distância. Porque eu preciso avançar muito na minha caminhada com Deus. Eu creio também que nós precisamos. Veja que afirmação desafiadora que o apóstolo Paulo ele nos faz.
ele fala assim, olha, que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. O Espírito de Cristo que ele está falando aqui não é o Espírito Santo que habita em nós, não é esse. Essa é uma referência à maneira pela qual o Senhor caminhava, pela qual o Senhor agia, a maneira pela qual o Senhor pensava, a maneira pela qual o Senhor ele agia diante das circunstâncias da vida que nos fazem chegar ao extremo em algumas situações. A exortação do apóstolo ela vem respaldada pelo seu próprio exemplo. E quem escreveu isso daqui foi o apóstolo Paulo, querido. Por isso eu gostaria de mostrar 3 momentos na vida de Paulo que ilustram o seu crescimento no Espírito de Cristo. O que é, primeira coisa, o que é o Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo é um espírito de humildade. Diga assim, é um espírito de humildade. Queridos, todos nós pensamos que o apóstolo Paulo foi um grande homem. Afinal de contas, escreveu muitos livros, livros referentes. Nós até colocamos ele como o maior dos apóstolos. Eu, quando vejo Paulo, é o cara. Afinal, ele escreveu quase metade do livro do Novo Testamento. Quase metade, de exemplo. As suas cartas são tão repletas de revelações profundas em Cristo, mas talvez você se surpreenda com a forma como Paulo, ele se percebia. Ele não se via como o maior devido a todas essas circunstâncias. Seguindo a ordem cronológica dos livros de Paulo, que ele escreveu, nós podemos ver 3 afirmações impressionantes que ele fez e que mostram o seu processo de crescimento. Porque a primeira está em 1ª Carta aos Coríntios, verso 9, que ele diz o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos. E parece meio contraditório, porque esse homem foi um grande homem. Se você for parar pela lógica natural, ele foi maior do que todos os outros, muito maior. Mas ele mesmo fala, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então olha só como é que Paulo se coloca. Paulo ele se colocou todos os apóstolos acima, sendo superiores a ele. Ele fala, olha, eu sou o menor se eu me comparar a esses outros homens, que na nossa ótica são menor do que ele. Nós o consideramos, e com razão, como o maior dos apóstolos. Com certeza você também imagina ele assim. Mas ele vira e fala, eu não sou digno de ser chamado nem apóstolo. Sou o menor de todos os apóstolos. Ele, querido, não dizia isso por causa de alguma falsa. Ele está tentando ser humilde. Olha, ele está tentando ser uma coisa. Não, querido, essa era a realidade dele. A graça, ela não produziu na vida de Paulo aquele sentimento que ele é melhor do que os demais, do que os outros. Paulo, ele era um homem de Deus, mas a percepção que ele tinha é de que dentre todos aqueles homens, ele era o menor, a ponto de nem ser chamado de apóstolo. O caminho do crescimento, querido, na graça é sempre para baixo. Entenda isso. Ou seja, quanto mais você cresce na graça, menor do que os outros você se torna. Nós achamos que o correto é nós sermos iguais, mas a maturidade nos leva a concluir que outros pastores, outros líderes são maiores do que nós. E eu quase que naturalmente vejo que existem pastores muito melhores do que eu, muito melhores do que eu. Na Águia Pintão, querido, nem se fala. E ontem, quando eu estava ministrando lá no congresso, querido, quando eu desci, que o pastor Fábio virou e falou algo para mim, eu falei, quem dera, pastor. De todos vocês, eu sou o mais simples e sou o menorzinho de todos vocês. E não foi assim querendo me rebaixar, não. É porque realmente eu vejo ele com eles bem maiores do que eu. Só que Paulo, ele vai além, porque eu ver algum pastor que eu admiro maior do que eu, talvez seja fácil. Mas e eu ver alguém que leva a palavra maior do que eu? Alguém que leva a palavra mais entendido do que eu. Crianças gostam de dizer para as outras que você não é melhor do que eu. Olha, eu sou melhor do que você. Papo de criança. Quando você, criança, se relaciona com alguém que você tem certeza que é maior do que você, uma coisa acontece. Você respeita e a sua postura honra em consideração aquela pessoa, porque você entende que você tem algo para aprender com ela.
Mas quando você acredita que tem de se relacionar com pessoas iguais, de igual para igual, você nunca vai conseguir manifestar o Espírito de Cristo, o qual nós precisamos manifestar. Existe uma ilustração que diz que por ocasião da última ceia, o Senhor ele vestiu de uma túnica, nós iremos representar aqui, colocou um avental, querido, e passou a lavar os pés dos apóstolos. Que cena foi essa? Quantos aqui já participaram de um culto, do qual é conhecido como o culto da humildade, ou culto dos lavar os pés? Já participaram algum? Querido, seja sincero, William, quem lavou os seus pés? O seu pastor. Na época, o seu pastor. Foi o pastor Flávio. Pastor Flávio. Um abraço, pastor Flávio. Queridos, como é que foi para você, William? Constrangedor, não foi? É bem melhor você lavar o pé dele do que ele lavar o teu. Querido, quando eu fui participar desse culto, eu saí lavando os pés do meu discípulo. O pessoal chorando. E eu normal, lógico, normal. Mas quando chegou o momento que quem foi lavar o meu pé foi a minha mãe. E depois o pastor Fábio, filho, eu fazia de tudo para eu tirar o pé. Eu não queria que ele lavasse meu pé. Não queria. Mas o Senhor, quando estava fazendo essa mesma situação, lavando os pés dos apóstolos, Pedro ele se recusou a permitir que o Senhor lavasse. Porque é comum nós ouvirmos algo, que eu vou falar para você daqui a pouco. Mas Jesus, ele fala para Pedro o seguinte: olha, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Essa foi a afirmação de Jesus. O Senhor ele não disse que você, Pedro, se eu não te lavar, você não tens parte em mim. Ele falou o seguinte: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Ele não falou em mim, ele falou comigo. Se ele dissesse em mim, significaria que Pedro não iria ter salvação, porque a salvação está em Jesus. Mas ele disse, não tem parte comigo. Isso significa que ele nunca iria ter o mesmo Espírito ou comunhão de Cristo. Isso é impressionante, porque a religião ela ensina que nós servimos a Deus, não é verdade? Não é assim? Mas o Senhor ele disse que nós só podemos ter comunhão com Ele se nós permitirmos que Ele nos sirva. E isso é constrangedor, querido. A Bíblia ela diz que na sua volta o Senhor é quem vai nos servir. Diz em Lucas 12, verso 37, o seguinte: bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, quem é Senhor? Jesus, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Quem é que vai te servir? É Jesus. É Jesus que vai te servir. Só que se você não aceita Ele te servir agora, vai ser constrangedor para você lá na frente. Vai ser muito constrangedor. A visão de João, né, de Cristo glorificado, ele não estava com uma coroa nesse momento, mas ele estava cingido, cuidando dos candelabros, para que as lâmpadas não se apagassem. Ele estava, querido, servindo as igrejas. O espetáculo, o Espírito, me perdoe, o Espírito de Cristo, é que ele, sendo Deus, desceu da sua glória, se vestiu da humanidade e veio para servir cada um de nós. O verdadeiro servo, querido, considera os outros maiores do que ele mesmo. É o espírito do servo. Depois disso, Paulo ele cresceu mais ainda no Senhor, ainda mais. E então ele escreveu o livro de Efésios. E aí, no capítulo 3, no verso 8 de Efésios, o cara agora vem e fala o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora, querido, ele não está mais se comparando a apóstolos ou pastores. Ele está se equiparando aos membros. E ele está falando o seguinte: olha, dentro da igreja inteira, eu sou o menor. De todo mundo da igreja, eu sou o menor. Eu me conheço e conheço muitos irmãos, querido, que não são grandes. E Paulo ele vira e fala o seguinte: eu sou menor do que todos eles. Sabe aquele que você não dá crédito na igreja, que acha que ele não faz, não serve, ou que ele só está ali por acaso? Eu sou menor do que ele. Essa era a colocação de Paulo. Ele falando: olha, aquele que você menospreza, eu estou abaixo dele ainda.
eu estou inferior a ele. Ele nem está se referindo ao seu passado. Ele diz que o presente dele, no auge de Efésios, ele é menor do que os membros, querido, de Efésios. Quanto mais Paulo ele crescia, mais ele via os seus pecados. Mas é evidente que ele via tudo isso debaixo da luz da graça, querido, e do amor do Pai, que é o que nós precisamos entender. Não é uma introspecção. Essa percepção do pecado, portanto, apenas amplia a graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós chegamos então em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, olha só o que ele fala. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais... Quem é que escreveu isso aqui, filho? Paulo. Paulo está falando, sabe os pecadores? Eu sou o principal entre eles. Ou seja, dos pecadores, eu sou menor ainda do que eles. De todos aqueles que você de repente acha que nem merecem estar aqui, eu sou o primeiro que não merecia estar aqui. É o que Paulo está dizendo. Filho, Paulo ele cresceu na graça de Deus, mas parece que quanto mais ele avança, mais ele vê que não é perfeito, mais imperfeito ele é. Mas não pare nesse ponto, para poder você não se colocar de maneira... sair daqui também em prantos, achando que você não vale nada. Não é isso que eu quero falar com você. Se você parar aqui, você vai ficar em desespero. Na graça, quanto mais você vê o seu pecado, mais entende que você foi perdoado. A glória do Evangelho é essa, que quando você se vê no espelho e entende quem de fato você é, mais você entende que você precisa do Pai, porque é Ele que te perdoa, o aceita e ainda usa a sua vida de maneira que até constrange, querido. E quando a graça ela se manifesta na sua vida, o Espírito vem e sela aquele momento. E diz o seguinte: por isso, muitos irmãos legalistas, muitas igrejas legalistas, quando cantam a música Eu Navegarei no Oceano do Espírito, são cheios do Espírito Santo, querido. Isso acontece por causa de uma parte desse cântico que fala o seguinte: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Você de repente não percebe, mas você está fazendo uma oração, querido, da graça, da qual é inexplicável. E aí o Senhor fala: já que não tem explicação, eu vou fazer na tua vida. Já que você reconhece que aquilo que vai acontecer com você é completamente inexplicável, eu vou fazer na tua vida. Quando alguém diz que eu não valho nada, mas ele me aceita, ele entra no Espírito, querido, da graça. E quando qualquer pessoa entende o Espírito da graça, o Espírito Santo se manifesta na vida daquela pessoa. Parece ser meio loucura, mas você não deve viver debaixo de condenação. Mas isso significa que você não pode mais se avaliar ou aceitar ser avaliado apenas, querido. É possível perceber as próprias deficiências, pecados, e ainda assim ter complexo, né? Ter um completo descanso no Senhor, na graça e no perdão do Senhor. É possível, por quê? É verdade que hoje nós não dizemos que nós somos pecadores, é fato. Nós não falamos que nós somos pecadores. Nós somos santos, nós fomos salvos e justificados. Amém, igreja? Isso, porém, não significa que eu tenha perfeição, que eu sou perfeito. Nós somos justificados, mas não somos perfeitos. Mesmo sendo justos, ainda, querido, há pecado em nossa carne. E há momentos que isso vai gritar. E eu senti na pele, querido, que existem momentos que grita. Eu senti na pele, querido. Sabe aquele espinho? Eu me senti com isso. Porque eu estava tão bem, de repente aconteceu um negócio e eu explodi. Depois que eu explodi, querido, eu me senti tão mal. Mas tão mal, tão mal, tão mal, que eu fiquei hoje o dia inteiro com dor de cabeça. Me sentindo a pior pessoa do mundo. Falando, não tem como eu levar essa palavra. Não tem como. Por que a palavra da semana tem que ser logo essa depois do que aconteceu? O que aconteceu? Eu cheguei em casa na bênção, cheguei em casa tranquilo, cheguei em casa, querido, olha, voando no Espírito. E de repente eu fui no inferno. Querido, e eu explodi. E nisso que eu explodi,
depois que eu parei, sabe aquele momento que você para e não sabe onde é que você está? Eu falei, para quê? Por quê? Eu podia ter resolvido isso de outra maneira. Tô cegado, pode ficar tranquilo que não foi com pessoa, eu não briguei com ninguém, não bati em pessoas ninguém. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que não vai vir polícia para me prender, nada disso. Pode ficar tranquilo. Mas foi um momento que veio um grito, querido. Veio um grito, aí eu lembrei novamente. Quem sou eu sem Deus? Eu sem Deus sou essa pessoa aí. Eu sem Deus sou isso. E engrandecer, querido, a graça de Deus de forma tão grandiosa é viver na graça. Quanto mais você cresce, você mais será como o apóstolo Paulo. Porque primeiro ele diz, eu sou o menor de todos os apóstolos. Então ele vai mais na graça, vai mais profundo na graça e fala, olha, de todos os crentes, eu sou o menor de todos. Eu sou o menor de todos os crentes. De todos os irmãos eu sou o menor. Depois ele cresce mais um pouco na graça e agora ele fala, de todos os pecadores que existem, eu sou o principal. Queridos, seja sincero, você já se colocou dessa forma? Em olhar para alguém que está cometendo algum pecado, está cometendo alguma coisa e falar, Deus tem misericórdia porque eu sou pior do que essa pessoa. Queridos, sinceramente, eu estou falando de coração, eu nunca fiz isso. Eu nunca olhei para um pecador e falei, eu sou pior do que essa pessoa. Mas Paulo, ele nos ensina a fazer o seguinte, ei, quanto mais graça você tiver, mais você vai entender que você é pior do que essa pessoa aí, e Deus te ama. Sabe essa pessoa que está passando por essa situação que você acha tão horrível, você é pior do que ela. Sabe o que é a maravilha? Que Deus te ama. Isso é crescer na graça. O segundo ponto, que o Espírito de Cristo é um espírito de perdão, querido. É o 2. Isso, obrigado. É um espírito de perdão. Nós crescemos, querido, espiritualmente quando manifestamos o Espírito de Cristo, que é o Espírito, querido, maravilhoso, que é o Espírito da graça. Todavia, muitos de nós ainda raciocinamos com a nossa carne em devidas situações. A graça de Deus, ela é algo completamente espiritual e não pode, querido, ser entendida ou compreendida pela nossa mente carnal, não tem como. Certa vez o Senhor, ele planejou pousar numa aldeia samaritana, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Mas estes não o receberam tão bem. Não foi tão boa a recepção dele lá. Essa atitude dos samaritanos deixou os discípulos indignados. E em Lucas 9:51, relata essa passagem, que diz assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Querido, esse texto, ele é muito profundo. Porque Jesus, ele se volta e repreende os seus discípulos, dizendo o seguinte: vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Querido, infelizmente, alguns como Tiago e João, naturalmente, que ainda não sabem de que espírito são, o Espírito de Cristo é o Espírito da graça. Qualquer coisa fora, querido, do Espírito da graça, não pode expressar o coração e a mente do Senhor. Não tem como. A atitude dos discípulos é o espírito comum, que é o espírito que ainda paira muito em nosso meio.
É o espírito do qual, se alguém faz mal a mim, então que Deus faça um mal para ele. Tiago e João queriam trazer julgamento e condenação sobre aquelas pessoas, mas esse não é o Espírito de Cristo. Todas as vezes que você se perceber julgando e condenando, você deve parar imediatamente, pois o Espírito da graça saiu de você. E naquele momento, aqueles homens estavam negando Jesus. Não estavam negando nem a ele, estavam negando a Jesus. Vamos ver um exemplo do apóstolo Paulo, que tem muito a ver com essa passagem. 2 Timóteo 4, do verso 14 ao 16, ele fala o seguinte: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Presta atenção nisso. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto, não é isso, mas que isto não lhe seja posto em conta. Nesse texto parece que no primeiro momento Paulo, ele está assumindo uma atitude diferente. Falou: ó, pastor, tá vendo? Olha lá, o que o Alexandre fez, ele está falando, olha, que venha ser pago na ele. Mas eu quero que você entenda o que Paulo está fazendo aqui. Ele diz para Timóteo que Alexandre, latoeiro, tinha causado muitos males e por isso deveria a paga. Mas não foi essa atitude de Cristo na cruz. Depois de ter sofrido tudo, o Senhor ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a mensagem de Cristo na cruz, no momento que ele estava sendo castigado por aqueles homens, os romanos. Também não foi a atitude de Estevão diante daqueles que o apedrejaram. Ele diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Isso está em Atos 7:60. Ele demonstrou o mesmo Espírito de Cristo. Talvez você fale: pastor, mas então Paulo ele errou aqui, porque ele está falando, olha, que sobre Alexandre venha ser então pago, que venha, olha, o peso sobre ele. Parece que Paulo ele estava pedindo para Deus pesar a mão sobre Alexandre, mas a verdade é que Paulo tinha o mesmo Espírito de Cristo, o mesmo Espírito de Estevão. Ele não guardava nenhum tipo de ressentimento com o que faziam com ele. Tudo fica muito claro quando nós lemos o verso 15 e descobrimos que a indignação de Paulo, na verdade, não era com Alexandre, pelo que ele fez com ele. A indignação de Paulo era que Alexandre estava impedindo que o evangelho fosse pregoado. Não era com Alexandre, mas era o que ele estava fazendo, impedindo o evangelho, estava resistindo. As palavras de Paulo, que ele se refere, obviamente, apontam para a sua pregação do evangelho da graça. Então a equação é a seguinte, vê se você consegue entender. Se alguém me atacar uma pedra, essa pessoa está perdoada. Mas se alguém impedir que o evangelho venha a ser pregoado, que a mão do Senhor venha a ser sobre essa pessoa. A oração de Paulo não é que o Senhor castigue quem fez mal para ele, mas é que o Senhor venha fazer algo com aquele que está impedindo que o evangelho chegue para salvar. Aqueles que estão resistindo à mensagem ou causando resistência. Vejamos mais um exemplo aqui dessa atitude espiritual de Paulo. Depois, no verso 16, Paulo ele se refere especificamente àqueles que o abandonaram. E aí então você observa o seguinte: aqueles que fizeram algo contra Pedro. 2 Timóteo 4,16 fala o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso, o abandono que eles fizeram a mim, que não seja posto na conta deles. Eu não sei se você sabe, querido, mas no Antigo Testamento, todas as vezes que alguém ofereceu o sacrifício do holocausto, lembra o sacrifício do holocausto? Esse sacrifício ele só tinha valor sobre os pecados que as pessoas faziam inconscientemente, ou seja, sem querer fazer, ok? Então, o sacrifício do pecado, aquele sacrifício, tinha peso. Mas se era algo que a pessoa fazia, consequente, sabia exatamente o que ela estava fazendo, do tipo, isso é contra a palavra de Deus, mas eu vou fazer, contra esse pecado, aquele sacrifício não tinha valor. Amém? Conseguiram entender? Então por isso que Jesus, quando ele está na cruz e o povo está
maltratando, castigando ele, o que ele fala? Perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus está falando o seguinte: não coloca na conta deles esse pecado, porque esse pecado eles estão fazendo contra mim. Eles não estão impedindo que o evangelho seja levado, é contra mim. E todo pecado que é feito contra mim, Senhor, não pesa, não castiga eles, deixa eles fazerem o que for contra mim, porque a minha carne não vai valer de nada. Estevão, ele faz a mesma coisa: olha, estão me apedrejando, estão fazendo isso, Senhor, não pesa a mão sobre eles, pelo que eles fizeram contra a minha vida, não pesa. E aí Paulo, então, ele faz a mesma coisa: Senhor, não coloca na conta deles quando eles me abandonaram e me deixaram fazendo as coisas sozinho da tua casa. Não coloca o peso sobre eles. Querido, ninguém ficou do seu lado de Paulo, quando ele enfrentou os detratores. Mas ele expressa a atitude de Cristo quando ele diz que isto não lhes seja posto em conta. Não coloque esse crédito para eles. Não coloca, pode deixar, isso a minha carne suporta. Nesse evento, mais uma vez, vemos claramente a atitude de Paulo com a defesa do evangelho. Porque a postura de Paulo com o evangelho é o seguinte: você está impedindo o evangelho, Senhor, resolve. Mas o que está fazendo contra a minha vida, Senhor, deixa livre. Agora, qual é a atitude da maioria das pessoas? Senhor, fizeram algo contra a minha vida, Senhor, manda fogo sobre aquela, Senhor, age, Senhor, seja a justiça, Senhor, faça isso, que a mão do Senhor pese sobre aquela pessoa, sobre algo que fez contra ela. A palavra do Senhor fala que a graça faz com que você não dê a mínima para o que fazem contra você. Mas quando fazem algo contra o evangelho, aí você deve se posicionar. E hoje em dia como é que é? Pastor, falaram mal da igreja, você se posicionou? Não, eles estavam lá, era um povo só que estava separado. Isso você deve agir. Pastor, impediram que o culto acontecesse. Se levante, fala: Senhor, não deixa que isso aconteça. Haja, porque estão impedindo que o evangelho vá adiante. Não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas tudo aquilo que envolve em atrapalhar a palavra de Deus, você deve se manifestar pedindo para que o Senhor haja. Mas tudo aquilo que acontece contra a tua vida, só pede para o Pai fazer o seguinte: Pai, perdoa. Pai, coloca na minha conta. Foi alguma coisa que eu fiz, coloca. Não, deixa que isso a minha carne suporta. Querido, seja sincero, por isso que eu falei que essa mensagem eu não tinha capacidade de pregar, porque eu estou bem longe disso. Talvez o pessoal vai me excomungar no Face, seja onde for, mas a realidade que eu quero trazer para você é que esse espírito de não querer justiça em causa própria ainda está um pouquinho longe de mim. Quando alguém, querido, resiste à pregação do evangelho, é constituído inimigo, querido, de todos os homens. E nós geralmente não nos levantamos para isso. Quando a mensagem ela é resistida, isso significa que pessoas deixarão de ouvir aquele evangelho por causa dessa pessoa. Tais opositores, por isso, devem receber a paga, que é o que Paulo está falando aqui. Mas quando a ofensa é contra a atitude de Paulo, é de perdão sobre essas pessoas, é perdoar, esquecer e perdoar. Quando você se levanta, querido, contra Estevão, você está perdoado. Quando alguém se levanta contra a pessoa de Jesus, está perdoado. Mas quando se levanta contra a mensagem, o propagar da mensagem, que o Senhor venha com a sua paga sobre essa pessoa. O perdão é parte de uma das mais fortes manifestações do Espírito de Cristo. E muitas pessoas não têm essa mensura do perdão. Que hoje, querido, ao cear, nós possamos abrir os nossos corações para liberar perdão a todos aqueles que se levantaram contra nós. Mas que tenhamos uma postura firme para defender a mensagem do Evangelho e a obra de Deus. E falar: contra a obra não, contra mim você pode até fazer, mas contra a obra do Senhor não. E em terceiro, o Espírito de Cristo é um Espírito vicário. Talvez você nunca ouviu essa palavra vicário, mas a afirmação de Paulo é muito forte. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vimos em primeiro lugar que o Espírito de Cristo é um espírito de humildade. Ele lavou os pés dos seus discípulos, né? Ensinou
né, que veio para servir. Depois vimos que o Espírito de Cristo é um Espírito de perdão também. Agora nós estamos vendo que o Espírito de Cristo também é um Espírito vicário. E essa palavra vicário é uma palavra teológica, que significa substituto. Significa o quê? Ou aquele que toma o lugar de outro. Jesus, querido, ele fez um sacrifício vicário, morrendo na cruz por nós. E esse também era o pensamento de Paulo. Em Romanos 9, do verso 1 até o verso 3, diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos. Só que Paulo até aqui ele já estava se colocando menor do que quem já? Do que os pecadores, filho. Menor do que os pecadores. E ele continua: meus compatriotas, segundo a carne. Antes de fazer a afirmação que está prestes a falar Paulo aqui, ele precisa primeiro dizer que ele fala na presença do Espírito. Ele está falando: olha, é verdade que eu vou falar, não é da alma, é verdade. O que ele tem a dizer é tão espantoso que ele antes precisa afirmar que ele não está mentindo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando o seguinte: Senhor, se tiver como o pecado daquele homem vir sobre mim e eu ser separado do Senhor para aquela pessoa ficar ao teu lado, que assim aconteça. Filho, você já se viu nessa posição? De olhar para alguém e falar: Senhor, leva a tua mensagem até aquela pessoa. Se tiver como, troca de lugar. Eu sei como é que é estar na tua presença, aquela pessoa não sabe. Senhor, me castiga, mas salva aquela pessoa. Paulo está falando isso aqui, filho. Paulo está falando exatamente aqui. Ele está falando: olha, Senhor, se tiver como, me amaldiçoa, mas não amaldiçoa aquela pessoa. Senhor, se tiver como, coloca todo esse peso, toda essa praga sobre mim, mas não sobre aquela pessoa. Senhor, não deixa que essa humanidade venha a sofrer. É isso que Paulo está falando aqui, filho. Ele está falando: Senhor, não deixa isso acontecer com essa pessoa. Faz comigo, mas não faz com essa pessoa. Ele diz, querido, que desejaria, se possível, ser amaldiçoado no lugar de uma pessoa, só para aquela pessoa ser liberta do inferno. É isso que Paulo está falando aqui, filho. Essa é a demonstração do Espírito de Cristo no grau mais elevado, que é o grau que nós precisamos atingir muito. Paulo ele diz que não se importaria em ser anátema. Anátema é ser amaldiçoado. Isso significa que em Gálatas 3,13, quando fala que Cristo se fez maldição por nós, Paulo está falando o seguinte: Senhor, se alguém tem que ir para a cruz e precisa morrer, não mata, não faz isso com essa pessoa não. Não faz isso com a humanidade não. Só que a oração hoje em dia das pessoas: vamos pegar o carnaval? Vamos pegar o carnaval? O carnaval fizeram aquele monte de atrocidade lá, colocaram aquele monte de imagem, colocaram Jesus daquele monte de jeito. Não foi verdade? Sim ou não? Sim. A maioria dos crentes se levantou como? Senhor, pesa a tua mão. Senhor, faz isso com essas pessoas. Aí começou a sair notícia de que fulano de tal que tinha interpretado morreu. Ah, que o outro fulano também morreu. Muitos crentes viraram e falaram o seguinte: isso é a mão de Deus pesando sobre aquela pessoa. Mas eu te pergunto, isso afrontou a Cristo ou isso afrontou e impediu que o evangelho avançasse? Isso afrontou a Cristo. De acordo com a palavra, afronta a Cristo ou afronta a nós, tem que ser perdoado. Então o pensamento de todos deveria ser o seguinte: não é abraçar e falar: eles estão certos. Não é isso. Não é compactuar com o pecado. Mas o pensamento de todos era o seguinte: Senhor, tem misericórdia. Ô Pai, não deixa que nada aconteça com essas pessoas que fizeram isso. Senhor, não deixa que nada venha acontecer com essas pessoas que estão fazendo esse escarcéu contra o Senhor. Senhor, se possível, me castiga, mas não deixa. Dá uma oportunidade para essa pessoa ser salva. Me manda para o inferno, mas manda essa pessoa ir ter contigo. Filho, que padrão de Paulo é esse? Filho? Que padrão de Paulo é esse?
Que padrão de Paulo é esse que se iguala a Cristo que morreu numa cruz por pessoas que nem conheciam a Ele? E fala que nós precisamos ter o mesmo Espírito de Cristo. Querido, eu preciso admitir que isso nunca tinha ocorrido comigo. Veja como nós precisamos manifestar o Espírito de Cristo, querido, para que pessoas possam ser capazes de buscar o Senhor e nos colocar no lugar dessas pessoas, não como uma troca, mas falar: Senhor, se possível, não castiga aquela pessoa, não, castiga a mim. Paulo, ele disse que se fosse possível, daria a vida dele pela vida dos seus inimigos. Esse pessoal, querido, perseguiu Paulo de tudo quanto é jeito, tudo quanto é maneira. Em alguns lugares apedrejaram, em outros prenderam, açoitaram, e eles planejaram até a morte do apóstolo, querido, em várias situações. Mas, no entanto, Paulo desejava até mesmo ser anátema, se isso acarretasse na salvação dessas pessoas que fizeram isso contra a carne dele. Esse, querido, é o Espírito da graça, o nível mais elevado que pode existir. A verdade é que Paulo, ele contemplou tanto a Cristo, que depois de muito tempo, ele se tornou tão parecido com o Senhor, que ele tinha no seu coração a mesma expressão, o mesmo Espírito de Cristo. Jesus, querido, ele foi alguém que falou ao Pai: que eu venha a ser amaldiçoado, pendurado no madeiro, mas que essas pessoas venham ter a oportunidade de estar contigo, que elas venham ser salvas. Esse é o Espírito de Cristo, querido, que também estava sobre Paulo. Paulo, ele desejou ser amaldiçoado para que pessoas pudessem se tornar filhos de Deus. Esse é o espírito da mensagem. A graça não é só uma mensagem para o pecador. A graça é uma revelação de vida para nós. É a forma como nos relacionamos uns com os outros. Esse tipo de crescimento, querido, não tem como ser produzido pelo esforço humano. Não tem como, naturalmente, nós chegarmos a esse nível. Não pode ser simulado com as nossas boas intenções. Ele só acontece quando você olha tanto para Cristo, mas tanto, que se identifica como Ele, que no final os seus sentimentos se tornam os sentimentos dele. Você chega, querido, ao ponto até mesmo de desejar morrer no lugar dos seus inimigos, daquelas pessoas que fizeram mal a você. E nós estamos bem longe disso, bem longe. Mas que esse seja o fruto da graça em nossas vidas, a perfeita manifestação do Espírito de Cristo. Que o Senhor, ele encha o nosso coração desse sentimento vicário. Não um sentimento: ah, pastor, realmente, olha, os crentes são a pior raça do mundo. Não é isso. Mas é que nós venhamos entender que existem pessoas que precisam de Deus até mais do que nós. Até mais do que nós. Não é, querido, compactuar com o pecado das pessoas, mas é desejar que o Evangelho chegue naquelas pessoas mais do que ele chegou até nós. Eu concluo essa mensagem falando que a vontade de Deus é que possamos crescer até a estatura de Cristo e manifestar o mesmo Espírito que Ele manifestou. Convido você a se colocar de pé. Aí onde você está na tua casa, não negue isso não, faça isso na tua casa também. Eu sei, querido, que você é bem melhor do que muitas pessoas que você conhece. Você fala: ah, pastor, aquele fulano, mas o nosso padrão é Cristo, e Ele se entregou numa cruz por pecadores. Por isso precisamos desesperadamente pedir ao Senhor que Ele nos dê essa revelação da graça, porque só é possível manifestar o Espírito de Cristo quem tem a revelação da graça. A Bíblia diz que quando Israel era um bebê, nefios, eles aprenderam a lei. Portanto, a lei, ela é elementar, ela é o ABC. A carne, ela é lógica, é razoável, mas a graça, querida, ela não tem razão, ela não é lógica. É por isso que você não pode argumentar sobre a graça. A graça, ela sempre vai confundir a lógica natural e nos leva a pensar segundo a mente de Cristo. Paulo, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Isso significa que quando pensamos em linha com o Evangelho da graça, nós expressamos o coração do Senhor. E eu creio e eu quero que isso venha a ser a nossa vida. Só assim podemos então dizer que manifestaremos o mesmo Espírito que houve em Cristo, a saber, primeiro,
o espírito de humildade. Segundo, o espírito de perdão. E em terceiro, o espírito vicário. Essa noite é noite de ceia. Essa noite é noite de nós lembrarmos do que Cristo fez. E o que Cristo fez? Ele se entregou na cruz, no lugar de pessoas que não mereciam. Se humilhou para que pessoas viessem a ser exaltadas. Essa noite é noite de ceia. É noite de você lembrar que você não é melhor do que outras pessoas, mas que existem pessoas que precisam de Cristo, assim como eu e você precisamos. Que nós precisamos aprender a perdoar. Que nós precisamos aprender a ter o Espírito e manifestar o Espírito de Cristo. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e começar a falar com Deus, começar a falar com o Pai. Começar a falar: Deus, talvez eu desejei que tal pessoa fosse amaldiçoada, fosse apedrejada, fosse castigada, que a mão do Senhor pesasse contra essa pessoa, mas o que ela fez foi contra a minha vida. Senhor, me perdoa, porque eu pensei assim. Senhor, se for possível, aquilo que eu pedi que acontecesse com essa pessoa, faz na minha vida, não faz na vida dela, não. Pai, não leve em consideração o que eu falei sobre essa pessoa, não, mas que venha acontecer comigo. Não deixa acontecer com ela, não, Pai. Não permite. Ô Pai, que aquela pessoa que eu falei que não tinha como estar do mesmo local, do mesmo lado que ela, ô Pai, não leve em consideração isso que eu falei, não, porque o que ela fez foi contra a carne, foi contra a pessoa, contra mim. Ô Pai, traz ela para tua casa, traz ela, Pai, para estar junto contigo. Ô Pai, não deixa que o que eu desejei aconteça com essa pessoa. Ô Pai, que aquilo que fizeram contra a minha vida, Pai, Senhor, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Perdoa, Pai, o pecado deles. Perdoa, Pai, eles me machucaram, eles fizeram coisas, me abandonaram, eles fizeram coisas que foram horríveis, mas foi contra mim, não foi contra o Evangelho. Então perdoa, Pai, não deixa, não pesa a mão contra eles, não. Ó Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de todos os momentos que eu fui uma criança, que eu venha crescer em Ti e que eu venha viver o Teu Evangelho, a Tua verdade, que eu venha viver o Espírito de Cristo e manifestar. Ó Deus, que isso venha a ser manifestado nessa noite, que isso venha a ser manifestado naquelas pessoas que estão assistindo nesse momento, que elas venham, ó Pai, perdoar, ó Pai, e se sentir também perdoadas, que elas venham, ó Pai, se sentir exaltadas pela Tua mão, mas que elas venham entender que elas não são melhores nem maiores do que aqueles que estão, ó Pai, cometendo pecado, cometendo, ó Pai, coisas, atrocidades, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor venha alcançar essas pessoas, que o Senhor venha manifestar a Tua graça e Teu perdão sobre a vida dessas pessoas, como, Senhor Deus, o Senhor fez um dia na minha vida, faz com eles também, aleluia. Oh Pai, o Senhor é poderoso. Poderoso Deus.
Pai, que nós venhamos viver o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra, dê uma salva de palmas e um glória a Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, esse momento é momento de ceia, mas também é momento de nós estarmos devolvendo o nosso dízimo, é momento de nós estarmos ofertando. Mas nessa noite, querido, eu quero pegar um exemplo do Tolito, o irmão Tolito de Barra do Piraí, que ele, com uma ousadia, certa vez ele falou, recentemente, o pastor Fábio, o seguinte: pastor, o dia que eu for levar a palavra de oferta, eu vou fazer o seguinte: irmãos, tragam as suas ofertas, tragam os seus dízimos, e não vou falar nada, pastor, simplesmente vou falar para eles depositarem um envelope no gasofilácio. Depois que todo mundo estiver voltado ao seu lugar, eu vou falar o seguinte: ó Deus, que o Teu Espírito que fala em nós, que o Espírito que nós falamos que habita em nós, venha falar conosco o que nós devemos ofertar, o que nós devemos dizimar. E ele falou isso, querido, com uma simplicidade, mas ele falou o seguinte: quantas pessoas, quando vão ofertar, já levam o valor separado, já levam o que vão colocar, o que já ardeu no coração em casa ou na semana? Quando a pessoa faz isso, ele falou, na maneira simples, ele falou: quando a pessoa faz isso, pastor, ela está agindo de maneira lógica, está agindo de maneira racional. Ela fez um cálculo, e o cálculo dela foi o seguinte: eu vou ofertar tanto, porque não vai me faltar. Eu vou ofertar X, porque eu preciso comprar isso, isso e isso. Ou seja, ela está ofertando, pastor Fábio, de acordo com a lógica. E até onde eu aprendi, Deus não age dentro da lógica. Deus, ele tem um compromisso e ele age de acordo com o mover do Espírito dele. Então, querido, que esse momento de oferta, tem como colocar aqui para mim? Tira o olhinho da pedido de oração. É só desativar o olhinho, que aí vai aparecer da oferta. Que você também, querido, que está em casa, que você venha participar desse momento, que você venha viver esse momento. Esse momento, querido, não é um momento onde acontece só para quem está no prédio da igreja. Não. Esse momento, querido, é um momento onde o Espírito de Deus manifesta. Que você, querido, venha ter o pensamento nessa noite, aberto: Senhor, fala comigo. É quanto que eu tenho que ofertar? É quanto que eu tenho que dizimar? É quanto que eu tenho que fazer? Fala comigo. Fala comigo. Porque, querido, quando você faz isso, Deus, ele tem um compromisso contigo, porque a palavra dele, o Espírito dele que age em você, manifesta em você, é um compromisso dele, então ele não vai deixar faltar. Agora, aquilo que você oferta de acordo com o teu raciocínio lógico, Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso. Amém? Que nessa noite você possa ofertar da maneira que Cristo falar contigo, da maneira que Cristo te pedir. Amém? Eu vou estar orando. Tem algum pedido de oração? Não? Amém. Eu vou estar orando, querido. Você que vai participar da ceia no drive-in, Dona Graça, Senhora Adílio, pode estar vindo para o estacionamento. A sua irmã, oração pela sua irmã, é específica? Amém. É a Maíla. Amém? Nós vamos estar orando pela Maíla, querido. Ela precisou ser internada por agora. Nós vamos orar. Ela é irmã do nosso irmão Gustavo. Nós vamos estar orando por ela. Amém? Eu estou chamando o Guigo para estar orando. Amém, Guigo? Você ora pra gente, filho? Você ora pela irmã do Gustavo? Ela se encontra internada, mas nós cremos que a ação de Deus vai sobre essa pessoa. Amém? 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 Senhor, e nesse momento pedimos ao Senhor que o Senhor venha olhar. Senhor, que o Senhor venha olhar pela vida da Maíla, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tome conta dela. Que o Senhor possa agir na saúde dela nesse momento. Nesse momento que o Senhor possa restaurar a saúde dela, Pai. Toma ela em suas mãos, Pai. Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que nos ama, Pai. Nos guarda, nos livra, nos protege, Pai.
Pai, que em nome de Jesus, eu não sei o que ela tem, mas o Senhor sabe. O Senhor é Deus que pode todas as coisas, Pai. Pai, te clamamos em nome de Jesus. Vem olhar sobre a vida dela, Pai. Vem olhar sobre a vida daqueles leitos, naqueles hospitais, Pai. Vem olhar sobre a vida dos enfermos, Pai, das pessoas que, Senhor Deus, contraíram essa pandemia, esse Covid, Pai. E as demais doenças, Pai. Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Olha para essas pessoas, cura esses enfermos, Pai. Que o Espírito do Senhor possa estar nesse momento, naquele local, Pai. Que possa estar cuidando daquela vida, Pai. Senhor, eu oro pela essa igreja também, Pai. O Senhor venha abençoar, Pai, esse povo, Pai. O Senhor venha saudar cada um deles, Pai. Que o Senhor venha abençoar, prosperar, Senhor Deus. Que o Senhor venha cuidar da vida de cada um, proteger, Pai. Senhor, que o Senhor venha arder no coração de cada um aqui, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, toma cada um aqui nas suas vidas, nas suas mãos, Pai. É que eu te oro e te agradeço essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha, naquele dia o Senhor ergueu o pão aos céus, partiu e distribuiu aos seus discípulos. Mas também levantou o cálice da nova aliança, e falou: esse é o meu sangue que é dado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que comerem e beberem, em memória de mim. Queridos, depois dessa mensagem de hoje, que o Espírito de Cristo venha estar sobre nós, e que nós venhamos viver dessa maneira sobrenatural do Espírito de Cristo. Se você vai participar da ceia, querido, na tua casa, está com os elementos aí, eu quero convidar você a estar levantando tuas mãos, que nós vamos orar, abençoando os alimentos, em nome de Jesus. Deus, graças nós te damos. Ó Pai, obrigado por esses alimentos, obrigado pelo teu suco que representa o teu sangue, ó Pai, sangue de vida, sangue, ó Pai, de alegria, sangue, ó Pai, pelo qual o Senhor derramou na cruz, para que nós viéssemos, ó Deus, ter vida contigo. Ó Pai, e que esse pão, que representa o teu corpo, ó Pai, nós consagramos e abençoamos a Ti, ó Deus. Senhor, erguemos a Ti, partimos nesse momento também, ó Deus, damos a cada um, distribuímos, e dizemos, ó Deus, que o teu corpo é o que nos impulsiona, que o teu corpo que um dia foi castigado, para que nós, ó Pai, viéssemos a ter vida, que nós venhamos, ó Pai, entender que esse mesmo perdão que nós iremos participar agora, comendo, ó Pai, do pão que representa o teu corpo, ó Pai, que nós venhamos entender que tudo que fizeram contra nossas vidas naturais, ó Deus, merecem perdão também. Ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, perdoar pessoas nesse momento, ó Deus, e viver de acordo com a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Podem estar vindo. Pega o teu cálice, pega o teu pão, tá bom? Venha participar da ceia, em nome de Jesus. Aleluia. E nesse momento, querido, do compartilhar do pão, você venha entender que existem pessoas que estão precisando participar desse pão, que existem pessoas que estão precisando entender dessa realidade, que é o corpo de Cristo, que Ele é poderoso e que nós precisamos alcançar cada uma delas. Eu quero convidar você a participar desse pão, em nome de Jesus. E o suco de uva, que representa o sangue de Cristo, que foi derramado por nós, que venha selar e te lembrar do poder que há em Deus.
Você pode declarar só esse pedaço comigo antes? Poderoso Pode participar do sul, querido, em nome de Jesus. Em nossas casas, em nosso ambiente de trabalho, por onde nós passarmos, ó Deus, e que nós venhamos viver o sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus, viver as tuas maravilhas, e que a semana venha ser a semana abençoada, venha ser a semana onde nós alcancemos vidas, aonde nós alcancemos os sonhos que o Senhor tem preparado para nós, que nós venhamos viver a tua maravilhosa graça, em nome do Senhor Jesus, e que a graça de Deus, o bom Pai, esteja sobre cada um de vós, abençoando e guardando para todo sempre. E a igreja diga amém, amém. Dê uma forte salva de palmas a esse Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, olha, que Deus possa te abençoar grandemente, poderosamente. Você que vai participar do drive-in, querido, da ceia, pode estar vindo, daqui a pouco eu vou estar indo para ali já. Você que nos assiste online, que Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada, guardada e protegida. Amém, queridos? Olha, que Deus vos guarde. Essa semana é a semana do meu Natanael, tá bom? Essa semana é a semana que nós iremos escolher uma pessoa, 2 ou 3, tá bom? E você vai ficar incumbido dessa pessoa, você mandar uma mensagem para ela. Manda mensagem, tá bom? Mensagem, olha, que bom você estar aqui. Manda mensagem para essa pessoa. Você vai ter de segunda a sexta para você mandar mensagem para essa pessoa. Se possível, liga também. Liga para ela e fala, olha, lembrei de você. Mas esse Natanael, querido, é alguém que está desviado, é alguém que está longe dos caminhos do Senhor, é alguém que não conhece ainda os caminhos do Senhor, tá bom? Por isso que não tem limite, mas pelo menos uma pessoa entre em contato durante a semana inteira. É a mesma pessoa. Se você tiver mais de uma pessoa, a semana inteira, entre em contato com ela, tá bom? Nós estamos orando, nós estamos jejuando, é para isso. E nós vamos, querido, se Deus quiser, em nome de Jesus, levar essa pessoa que você vai estar intercedendo, vai estar pescando para o encontro com Deus que vai acontecer, amém? Em nome de Jesus. Então, querido, vão em paz, que o Senhor os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Até semana que vem, às 6 horas da tarde, espero por você. Não dá para abraçar o seu irmão, mas dá uma paz do Senhor aí para ele de longe, tá bom? Que o Senhor abençoe e guarde. Vão na bênção, vão na paz. Amém.